Indicado por Bolsonaro, sabatina de Augusto Aras será realizada nesta quarta, dia 23 de agosto. Se aceito, o novo mandato deverá ser até 2023. Enquanto países avançam com o 5G, Brasil apresenta cenário de atraso para a implementação da nova tecnologia. Pesquisa sobre bolsonarismo no Brasil aponta que brasileiros arrependidos por terem votado em Jair Bolsonaro para presidente da República em 2018 votariam em Lula em 2022. Polícia Federal investiga a divulgação de notícias falsas nas redes e TSE apoia a decisão. Fica com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Indicado pelo presidente Augusto Aras, procurador-geral da República, participará de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado amanhã, dia 24 de agosto. Se aprovado, ele deve ser submetido ao plenário do Senado e precisará ser aprovado por 41 senadores em uma votação secreta. Se aceito, Aras ficará à frente do novo mandato até 2023. Mais detalhes com Nayá Tawani. Nacional. Está marcada para esta terça-feira, dia 24, na Comissão de Conselho e Justiça do Senado Federal, a sabatina sobre a recondução de Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para um possível novo mandato de 2 anos à frente do Ministério Público Federal. A permanência do procurador no cargo contraria pela segunda vez o processo da lista tríplice do MPF, onde um grupo de membros do órgão elegem 3 nomes por meio de votos para então o presidente da República escolher dentre eles o próximo procurador-geral. Para a jurista Pamela Vindilino, essa interferência de Bolsonaro fere a transparência e desenvolvimento democrático. Aras deveria, desde muito tempo, ter investigado, porque esse é o papel do Procurador-Geral da República, investigar, punir e demonstrar, né, o que o poder público vem fazendo, o que o presidente da República faz. E está mais do que evidente que Bolsonaro tem cometido vários crimes de responsabilidade, vários crimes contra a nossa democracia. Isso é muito grave. Então, a recondução de Aras precisa ser analisada nesse prisma de um homem que é escudo para os crimes de responsabilidade do governo Bolsonaro. De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público Federal tem como principal função a defesa dos direitos sociais e do regime democrático. Aras é um aliado do governo de Bolsonaro e, caso o pedido de recondução seja aprovado no Senado, ele ficará no cargo até 2023. A indicação de Aras tornará o Ministério Público alinhado com as pautas defendidas pelo atual governo, interferindo também na autonomia do órgão. É o que aponta a Rafaela Reis, da Rede Feminista de Juristas. A gente precisa lembrar que, sob a gestão Aras, diversas violações de direitos humanos estão sendo cometidas pelo governo e não tem resposta. Violações de direitos indígenas e quilombolas estão sendo sistematicamente cometidos e não tem nenhum tipo de medida. Violações ao meio ambiente estão sendo cometidas e a Procuradoria nada faz. Ao atender um pedido da Polícia Federal, o ministro Luiz Felipe Salmão determinou o bloqueio do dinheiro pago pelas redes sociais a canais, páginas e sites que são investigados por disseminar notícias falsas contra o sistema eleitoral. A Polícia Federal investiga a organização e o financiamento de ataques às urnas eletrônicas e já identificou que há um negócio de divulgação de mentiras que lucra com o esquema. Na quinta-feira, dia 19 de agosto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a importância no enfrentamento às campanhas de desinformação e ataques às instituições brasileiras feitas nas redes. Carolina Batailler nos mostra mais. Trilhos do Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que plataformas como Twitter, YouTube, Instagram e Facebook tomem medidas para barrar o financiamento de perfis e canais que veiculam conteúdo de desinformação, como notícias falsas e discurso antidemocrático.
Na avaliação da jornalista Tamires Volcian, essa determinação, somada às ações de conscientização sobre a importância de consumir informações de fontes seguras, pode impactar no alcance desses canais. Tamires é cofundadora da aletheafact.org, um movimento que busca levar à população mais conhecimento sobre a importância de consumir notícias confiáveis. Quando a gente fala de monetização no ambiente digital, isso é sinônimo de alcance, de consumo, de visualizações, e a partir do momento em que as próprias pessoas começam a filtrar quais são os canais que merecem audiência, é natural que o alcance daqueles que não oferecem informações relevantes, não oferecem fatos confiáveis, ele perca alcance e ele perca engajamento. Quando você perde engajamento no ambiente digital, a gente já sabe que, independentemente da plataforma, a gente vai sofrer ali uma desmonetização. Muitos dos canais alvo da ação do TSE apresentam conteúdos que distorcem fatos e incentivam posicionamentos golpistas, contrariando os princípios da democracia, como explica Ana Regina Rego, coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação. A democracia ela não se impõe só pelo voto. São mais de 60 itens que se colocam para que uma democracia efetivamente se estabeleça. Dentre elas, o direito à informação de qualidade, a informação básica, um processo comunicativo, a democratização da comunicação são de máxima importância para que a gente possa formar uma sociedade esclarecida e crítica. Dentre os discursos disseminados por esses canais estão aqueles que questionam a segurança do sistema eleitoral brasileiro. Considerando os últimos acontecimentos no Brasil e as ações ou a falta delas no governo de Jair Bolsonaro, Miguel Stedley nos traz uma reflexão sobre o maior e real adversário do presidente da República. Neste momento, não diz respeito a nenhum político ou oposição específica, mas sim a falta de ação e foco político para solucionar os problemas reais que os brasileiros enfrentam. Embarque imediato. O maior adversário de Jair Bolsonaro nesse momento não é o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ou o TSE, que depois de 3 anos finalmente penalizaram a rede de fake news bolsonaristas. O maior adversário de Bolsonaro também não é João Dória, definitivamente em campanha eleitoral, articulando governadores e a oposição pela direita. E sim, Bolsonaro tem um adversário mais forte do que o ex-presidente Lula. Esse adversário são os preços dos alimentos e dos combustíveis. E contra eles não adiantam as ameaças golpistas de Bolsonaro, porque essa política de preços altos é responsabilidade do seu posto Ipiranga, Paulo Guedes. É culpa da política cambial do governo, que desvaloriza o real e incentiva a exportação de alimentos, que o preço da comida disparou. Assim como a política de alinhar os preços dos combustíveis ao mercado internacional, em vigor desde o governo Temer. Diante dessa fragilidade, cabe à esquerda transformar esses problemas em bandeiras de lutas e apresentar problemas concretos, ampliando o sentido do Fora Bolsonaro e dialogando com aqueles que mais sofrem pela incompetência e pelo projeto econômico desse governo. Bom, e ao contrário do que se pode imaginar, a maioria dos eleitores de Jair Bolsonaro não apoia uma intervenção militar. E uma outra parcela se diz arrependida por ter votado nele para presidente do Brasil. As informações foram extraídas de uma pesquisa divulgada na sexta-feira, dia 20 de agosto, realizada pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também pelo Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. O pesquisador e cientista político João Feres Júnior, que conduziu a pesquisa, é o convidado do Entrevista Central de hoje. Afonso Bezerra conduziu a entrevista. Assista agora. Entrevista Central. Olá, a Entrevista Central recebe hoje o cientista político do IESP-UERJ, coordenador do Manchetômetro, João Feres Júnior. Ele é um dos coordenadores e autores responsáveis pela pesquisa qualitativa sobre o bolsonarismo no Brasil, que traz dados sobre a percepção do eleitorado brasileiro a respeito do governo Bolsonaro e das eleições presidenciais em 2022. Bem-vindo, João.
Uma das conclusões da pesquisa é o relevante número de eleitores arrependidos de terem votado no presidente Jair Bolsonaro. Quais fatores, segundo a pesquisa, são mais decisivos para este arrependimento? As razões pelo arrependimento me parecem assim variar um pouco, mas a gente pode reduzir elas a provavelmente 3 tipos. Há aqueles que são ultraconservadores, mais reacionários que o Bolsonaro e acham que o Bolsonaro não está entregando. Esses são pouquíssimos, né? Pouquíssimos que acham que o Bolsonaro não está entregando a agenda conservadora deles. Há o pessoal neoliberal, assim, hardcore, que a gente pode chamar, bem extremo, que acha que o Bolsonaro não está entregando, né? Por exemplo, o Paulo Guedes não está fazendo o que prometeu tal, e, portanto, abandonou o Bolsonaro. E há, que eu diria, a maioria, pelo menos assim, é difícil falar no qual de maioria, mas dos entrevistados eu diria que sim, uma maioria, que não gosta do Bolsonaro exatamente por achar que o Bolsonaro é um sujeito despreparado para ser presidente da República. Outra informação presente na pesquisa é que boa parte dos arrependidos de terem escolhido o presidente Jair Bolsonaro em 2018 pretendem votar no ex-presidente Lula. Quem são estes eleitores e qual o sentimento que perpassa esta decisão deles? Olha, é difícil identificar quem são esses eleitores. Geralmente são pessoas que realmente, como eu disse para você, têm já uma postura mais progressista, né? São eleitores que variam um pouco de região para região, por exemplo. Nós vimos mais esses eleitores no Nordeste, no Sudeste e alguns, inclusive, no Centro-Oeste, mais do que no Sul, por exemplo, né? Mas, de qualquer maneira, são eleitores que têm assim, uma pegada já mais progressista, né? E que se frustraram muito com o Bolsonaro, ou seja, entenderam completamente errado, se sentiram enganados na eleição de 2018. João, a possibilidade de um golpe voltou a ser assunto nos debates políticos. E os eleitores mais fiéis ao presidente Bolsonaro são admiradores do modo de vida militar, segundo a pesquisa. Que elementos a pesquisa traz sobre isso? Os bolsonaristas, em geral, tendem a ser mais conservadores em relação aos valores, né? Então, muitos deles prezam os militares, né? Essa questão dos militares, porque eles veem nos militares assim, uma receita, uma tendência ao respeito da hierarquia, à ordem, à disciplina, né? E eles veem o Brasil como um país onde isso falta. Então, para eles, o militarismo, ou seja, esse modelo de militar, é um modelo positivo que poderia trazer coisas boas para a sociedade brasileira. No entanto, assim, mesmo essas pessoas que assim, têm uma certa admiração, porque a gente pode chamar de cultura militar, né, por modus vivendi dos militares, a maioria delas não é a favor de ditadura militar. Então, assim, vamos fazer um pequeno distinção aqui. Aqueles que são a favor da volta dos militares são muito poucos. O que contamos para as crianças sobre os povos originários? Como apresentar essa diversidade e construir pontes de saberes saudáveis para a construção de uma sociedade com mais empatia? Esses questionamentos fazem parte do seminário que busca trazer reflexões sobre povos originários e sua importância. Vamos conferir. Parada Cultural. E nós não podemos nos distanciar dessa compreensão para entendermos que a pedagogia que os povos indígenas foram desenvolvendo ao longo do tempo tem muito a ver com sua compreensão como parte da natureza. Esse é um trecho de fala do Daniel Munduruku, escritor e professor paraense pertencente ao povo indígena Munduruku e convidado de um evento que propôs uma reflexão a respeito da diversidade. O seminário Povos Originários, Educação e Arte apresentou a diversidade de pensamentos compartilhado de geração em geração. O conteúdo do seminário realizado dia 19 e 20 de agosto está disponível no YouTube no canal do Galpão Cineorto. Para acessar todo o conteúdo das 2 mesas de debate apresentadas, basta digitar no campo de busca Seminário Conexão Galpão Povos Originários, Educação e Arte. Bom, o programa Central do Brasil fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero amanhã. Até lá. Tchau.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.